Aula já devidamente gravada, sendo gravada. Boa noite a todos. Como eu falei no começo, o tema da aula de hoje são as contas, os cálculos que a gente nunca faz. Que a gente só vai vivendo a vida, comprando casa, tendo filho, fazendo dívida, trocando de carro ou querendo se aposentar, mas sem colocar isso na ponta do lápis. Então, é uma aula muito prática e o objetivo é ensinar justamente a fazer esses cálculos. Eu vou começar e aí eu gostaria de pedir para alguém me avisar se está vendo a minha tela, se está vendo bem. Se vocês não estiverem me escutando, abre o microfone e me avisa. Não coloca só no chat, porque eu não vejo o chat, eu só vejo no final. Se tiver tudo perfeito, ótimo. Se não tiver, não. Neide, se você que é minha aluna querida, se você estiver aí escutando, pode me dizer se já está compartilhando? Já sim. Obrigada, boa noite. Vamos lá. Para quem não me conhece, eu sou a Mariana, Mariana Sá, mas todo mundo me chama de Mari, então vocês também podem me chamar de Mari. Eu sou CEO e fundadora de FinClick. FinClick é um aplicativo que todo mundo já pode baixar, está disponível no Brasil, e nesse aplicativo você pode controlar as suas finanças. Quanto você ganha, quanto você gasta, de forma categorizadas. E de Poupador Inteligente. Poupador Inteligente é a minha empresa brasileira de educação financeira. Então, eu dou cursos e mentorias sobre finanças e investimentos. Eu sou economista, educadora financeira e mestra em inovação. Nasci no Rio de Janeiro, Brasil, mas moro em Santiago. Hoje, especificamente, eu estou no Brasil, no Rio de Janeiro, em Itaipuaçu, na casa da minha madrinha, um pouco com a minha família. Sou mentora de mais de 600 pessoas e muito apaixonada por ensinar essas pessoas a construir a sua própria liberdade financeira. É isso que eu faço, te ajudar a poupar e investir para as suas metas. Bem, aqui é um pouco uma reflexão sobre. Você já percebeu que quando você vai comprar um computador, quando você vai comprar uma televisão, quando você vai comprar um celular, você pesquisa o preço, o parcelamento, se tem cashback, se tem desconto, mas quase ninguém faz conta para as decisões que custam centenas de milhares de reais. A pessoa vai comprar uma casa, um apartamento, um terreno, ela pensa se o financiamento cabe no bolso dela. Não pensa se, não faz os cálculos corretos para saber se aquilo vai custar muito mais do que ela imaginava, se no período que ela vai pagar aquele valor, se a taxa de juros é maior ou menor do que o valor total do que ela está pagando, e por aí vai. São várias contas que têm que ser feitas antes da gente tomar uma decisão que vale muito dinheiro. Bem, o patrimônio ele não é construído pelos investimentos, ele é construído pelas suas decisões. Você consegue construir um patrimônio através das suas decisões do dia a dia. O investimento ele apenas potencializa a decisão que você tomou ao longo da sua vida. Investir vai catalisar o crescimento, né, do seu dinheiro, vai fazer com que o seu dinheiro se multiplique. Mas o que constrói o seu patrimônio de verdade é aquele exercício mês a mês, poupar todos os meses, ser constante, ser disciplinado. Então, a decisão que você faz no dia a dia de passar o cartão de crédito sem olhar, ou de trocar de carro porque o seu já não está tão bom e você viu que você consegue financiar e aquele valor cabe no seu bolso, tudo isso é o que faz a gente não conseguir construir o patrimônio de verdade. Então, o exercício é olhar para isso de uma forma mais consciente, sabendo os cálculos que precisam ser feitos ao longo da vida. O primeiro é quanto custa adiar os investimentos. Aqui eu quero dar o exemplo da pessoa A e da pessoa B. Então, essa pessoa A, que a gente pode chamar de, sei lá, Renata. Renata começou a investir aos 25 anos e ela colocava R$ 500 por mês, até 35. 35 anos, Renata teve filho, mudou de emprego para um emprego não tão bom e ela parou de investir. Só que ela deixou o dinheiro lá rendendo, tá? Ela investiu durante 10 anos, botou dinheiro, né? Fez aporte durante 10 anos. Depois de 10 anos, ela deixou o dinheiro lá, parado, até os 65. Já Fernando, que é a nossa pessoa B, começou a investir com 35 anos, 10 anos depois da Renata. E investiu R$ 500 por mês até os 65. Ou seja, Fernando aportou por 30 anos. Só que Renata aportou por 10
Só que o total de investimento dela foi 40 anos, né? Porque ela também investiu até os 65. Se a gente considera uma rentabilidade de 10% ao ano, o que aconteceu com Renata? Ela investiu apenas 60 mil reais, que foi 500 reais por mês durante 10 anos, só que o patrimônio dela aos 65 foi de 1 milhão e 20, efeito dos juros compostos. Juros sobre juros sobre juros. Ela parou de colocar mais dinheiro, mas o dinheiro continuou rendendo. Já Fernando, que é a nossa pessoa B, saiu do bolso dele 180 mil. Por quê? 500 reais durante 30 anos. E o patrimônio dele aos 65 é menor do que o da Renata, da pessoa A. Um pouquinho menor, mas é menor. Matemática, né, e principalmente juros compostos, não é algo linear. A fórmula dos juros compostos, o tempo ele é exponencial. O tempo é o mais importante. Então, essa pessoa que começou com 20 anos, investiu 10 anos e deixou o dinheiro só render, conseguiu conquistar um patrimônio maior do que a pessoa B, o Fernando, que investiu durante 30 anos. Por isso, é tão importante começar a investir o antes possível. Se alguém aqui tem 35, 40, 45 e fala, então já não dá mais tempo. Não. O que você precisa fazer é começar a investir o antes possível para o efeito dos juros compostos, né, estar na sua vida, para você ver essa bola de neve. Eu gosto de dar esse exemplo porque a gente pensa que é muito linear. Ah, não, vou começar com 40 e vou botar R$ 1.500 por mês. Não é a melhor solução. A melhor solução é começar o quanto antes. Mas quem já tem mais idade, começar ontem. Né? Se você já tem mais do que 40, 45, não é para desistir. Isso aqui é só para você ver a importância de começar mais cedo. Bem, quanto custa trocar de carro? Eu quero dar o exemplo agora de uma pessoa que comprou um carro de 120 mil. Antigamente, um carro de 120 mil era um carrão. Hoje em dia, um carro de 120 mil é quase um carro popular, um pouquinho, né? Melhor que um carro popular. E essa pessoa decide trocar de carro a cada 3 anos. Na hora da troca, normalmente, essa pessoa vai perder dinheiro por vários motivos. A depreciação do carro, eu não sei se vocês sabem, né? Você tira o carro da concessionária, ele já vale menos. E cada ano ele vai valendo menos. Tem o IPVA, que você pagou, né, desse ano, e às vezes você troca de carro e já perde. O seguro, a documentação, as taxas e diferença se você vai pegar um modelo mais novo. Vamos assumir que o custo médio disso é de 25 mil a cada troca. E esse número é um número bem conservador mesmo, porque dependendo do carro, esse número pode ser bem maior. Então, se você troca de carro a cada 3 anos, em média, você gasta esses 25 mil extra a cada 3 anos. Dos 30, imagina que você comprou o seu primeiro carro com 30 e o seu último carro com 60. Isso significa que você fez aproximadamente 10 trocas de carro. 10 vezes 25 são 250 mil que você gastou ao longo da sua vida por ficar trocando de carro. Um pequeno parênteses é que eu não. Aqui, o meu objetivo dessa aula não é desencorajar vocês de comprar um carro, de comprar uma casa, de ter filho. Não é. É só mostrar que você tem que fazer o cálculo, sabe? Que nem, sei lá, quando você quer que seu filho tá ficando adolescente e ele vai sair. E você fala, cuidado com a bebida, cuidado, não entra no carro de gente bêbada, cuidado com as pessoas, cuidado com os seus amigos. Você não está desencorajando ele de sair, mas você está alertando sobre os problemas, sobre as coisas que podem acontecer. E aqui também, todo mundo tem direito de ter o seu carro, de ter a sua casa, de fazer o que quiser com o seu dinheiro. Eu sempre falo para os meus alunos que meta a gente não discute. Se essa é a sua meta, se esse é o seu sonho principalmente, sonho a gente não discute. Tudo bem, mas o meu dever como educadora financeira é te mostrar esses cálculos para você fazer isso de uma forma consciente. Porque muita gente olha isso e fala, então melhor não trocar o carro a cada 3 anos. Talvez seja melhor trocar a cada 5, a cada 6 anos. Que aí você diminui esse valor daqui, que é um valor alto. Sendo que a gente tem que fazer uma conta mais interessante, uma conta que quase ninguém faz. Vou tomar um banho rapidinho, tá? Alguém tá com, pela voz é a Sandra. Sandra, seu microfone tá aberto. Acertei?
Não sei, mas o microfone tá aberto. Fecha, por favor. Vamos. É, se esses 25 mil fossem investidos em vez né, de ser gastos em cada troca, considerando uma rentabilidade de 10% ao ano, o patrimônio acumulado aos 60 anos, durante os 30, né, dos 30 anos aos 60, seria de aproximadamente 800 mil. Então, essa é a situação hipotética. A cada 3 anos você troca de carro, a cada 3 anos você gasta 25 mil. Se ao invés de gastar esses 25 mil, você investisse esses 25 mil, você, em 30 anos, teria 800 mil. Esse é o cálculo que eu quero que vocês entendam. Você pode falar, Mari, eu prefiro trocar o carro a cada 3 anos. E tá tudo bem. Mas outra pessoa pode falar, pô, Mari, depois que eu vi isso, eu prefiro ter os 800 mil lá na frente. E tá tudo bem também. O objetivo aqui realmente é que vocês entendam o cálculo e tomem a decisão com base no cálculo. Agora, quanto custa ter um filho? Segundo estudos recentes, criar um filho até os 18 anos pode custar entre 500 mil e 1 milhão. Pera aí. Você já acabou sua atividade, Davi? Já. Ai, pera. Marina, deixa eu ver se tem mais alguém com o microfone aberto. Que eu já fecho de todo mundo, para ninguém falar junto comigo. Não. Oi, Malena, te vi aqui, que bom que você entrou. Seja bem-vinda. Vamos voltar para a aula. Apresentar de novo. Muito obrigada, doutora. Então, Muito obrigada, Mariana. Boa noite a todos. de nada, querida. Que bom que você entrou. Sempre bem-vinda. Boa noite. Pode custar facilmente entre 500 mil e 1 milhão, dependendo da renda e do padrão de vida da família. Gente, isso aqui é um caso hipotético, novamente. Tem filho que vai custar muito menos e tem filho que vai custar muito mais, dependendo exatamente da renda e do padrão de vida da família. Mas vamos a um exemplo bem básico, que o seu filho custa R$ 2.000 por mês para você durante 18 anos. E nunca é tão linear também, porque o custo de vida sobe, tem a inflação, enfim, tem um monte de coisa. Aqui a gente está sendo o mais básico possível para fazer o cálculo. R$ 2.000 por mês, vezes 12, né? Vezes um ano, vezes 18, que são 18 anos, isso dá 432 mil. E não estamos considerando inflação, não estamos considerando faculdade, não estamos considerando intercâmbio, não estamos considerando imprevistos que podem acontecer de todas as maneiras, assim, de diferentes tipos de imprevistos. E é super importante considerar esse cálculo. E então não deveria ter um filho? Não é nada disso. Você deveria ter quantos filhos você quiser. Mas sempre pensar, não é só fralda no começo, não, o filho tem todo esse gasto mensal. E hoje em dia, no Brasil, para você colocar o seu filho numa boa escola, dar uma boa alimentação, que seu filho consiga pelo menos uma vez no ano tirar férias com você, né, fazer uma pequena viagem, não exatamente uma viagem internacional, esse custo aqui é muito maior, muito mais elevado. Eu tenho uma aluna que ela queria, né, queria ter filho, agora ela já tem, a filha dela já tá com 2 anos mais ou menos, a Tereza. E ela falou, Mari, a minha meta é ter um filho. Quanto custa os 2 primeiros anos do meu bebê? E fizemos um estudo, e o estudo deu que os 2 primeiros anos custa em torno, né? Porque os dois primeiros anos são bem caros, porque você tem que montar o quarto, né? Comprar berço, fazer um enxoval, tem as parto, muitas, considerando uma pessoa que não tenha plano de saúde, tudo que é fralda, tudo isso em geral, né, em estruturar a sua casa para receber um bebê, é em torno de 50 a 70 mil, os 2 primeiros anos de uma criança. Então, se alguém aqui está planejando ter um filho e quer ter uma reserva para receber essa criança, seria em torno disso, tá bom? Porque o custo inicial, ele acaba sendo mais alto para preparar quarto, enfim, e todas as coisas que o bebê precisa para chegar. Posso? Essa daqui, que é muito boa, né? Que todo mundo é o grande sonho do brasileiro.
de ter a casa própria, de ter o seu próprio imóvel. Ai, de novo. Acho que agora eu consegui fechar todo mundo. Essa aqui acho que é o grande sonho das pessoas, né? Quanto custa comprar um imóvel. Imagina um apartamento de 500 mil. E, mais uma vez, tem gente que vai comprar um apartamento mais caro, tem gente que vai comprar um apartamento mais barato. É sempre um exemplo hipotético. A entrada de um apartamento de 500 mil gira em torno de 20%, né? Que são 100 mil. Você vai dar essa entrada e você vai ter que financiar 400 mil por um prazo de 30 anos, que é o que a maioria faz. Agora eu faço uma outra conta. A prestação média de um imóvel desse valor é em torno de 4 mil reais. Deixa eu te perguntar uma coisa. Dia 17 de Ai, junho, gente, você tem tá muita gente hoje com o microfone aberto, tá me deixando Porque louca. Porque o Roger vai ter que dar. Ele vai ter que ir num congresso, alguma coisa assim. E eu vou estar trabalhando. Gente, por favor, verifiquem se os seus microfones estão fechados. É a única coisa que eu peço para vocês, pelo amor de Deus. A prestação média de um apartamento, de um imóvel de 500 mil, gira em torno de 400 mil. Durante 36 meses, 30 anos, tem 36 meses, você teria pago um total de 1.440.000. Você acha que está comprando um imóvel de 500 mil, quase 3 vezes o valor desse imóvel ao longo do financiamento. Esse exercício é muito importante. Ah, mas eu tô pagando. Eu comprei o imóvel porque eu não quero dar dinheiro para o banco. Na verdade, não, eu comprei o imóvel porque eu não quero dar dinheiro pro dono do apartamento. Quando você paga aluguel, você está dando dinheiro para o dono e não está comprando algo seu. Quando você compra um imóvel parcelado em tantos anos, você está comprando 3 imóveis e dando 2 para o banco. Você fica com 1 e 2 você está dando para o banco. Financiar durante tantos anos, você paga uma taxa muito alta, você paga muitos juros. Por isso que é importante tentar amortizar. É muito difícil, né? Alguém ter 500 mil para dar no imóvel à vista. O problema não é esse. Comprar o seu imóvel, financiar o seu imóvel, mas fazer de tudo para conseguir amortizar, pagar em menos tempo, para você não pagar tudo isso aqui. A gente não tem que pensar, essa parcela cabe no meu bolso, então eu vou comprar para não estar dando dinheiro pro arrendatário, pro dono do apartamento. Eu quero ter o meu imóvel, mas você está dando dinheiro para o banco. E isso é muito invisível. A gente não se dá conta disso. E não é para te desencorajar, mas é para fazer esse cálculo e entender se faz sentido mesmo entrar nessa dívida e pagar tudo isso de juros do outro lado. Esse é um exemplo que eu gosto muito de dar, porque o grande sonho do brasileiro é ter a casa própria, é ter seu pedacinho de chão, e as pessoas acabam olhando só a parcela, só se aquilo cabe no bolso dela, e deixa de fazer essa conta. Quanto custa a aposentadoria? Vamos supor que o objetivo seu seja receber 12 mil por mês de aposentadoria, sem contar com o INSS. Existe uma regra dentro da economia que se chama a regra dos 4%. Isso significa que você só pode usar 4% do seu patrimônio anualmente, né? Você só pode tirar 4% desse patrimônio sem comer o patrimônio que você tem. Se você, vamos supor que você tem 1 milhão, esse 1 milhão hoje, no Tesouro Selic da vida, te dá em torno de 10 mil por mês. A taxa de juros, a taxa básica Selic, ela tem hoje, com a taxa 14%, é em torno de 1% ao mês. 1% de 1 milhão são 10 mil. Então, você teria 10 mil por mês para viver. E muitos educadores financeiros, né, muitos influenciadores, eles fazem esse cálculo como se esse cálculo fosse 100% correto. E ele não é. Porque se você tirar toda a rentabilidade,
tem 1 milhão, deu 10 mil, você todo mês tira 10 mil, você começa a comer o seu milhão. Você começa a delapidar o seu patrimônio. Por isso, existe a regra dos 4%. Você pode tirar 4% do seu patrimônio anualmente, dividir por 12 e viver com esse valor. Uma pessoa que quer ter 12 mil por mês, ela precisaria aproximadamente de 3 milhões e 600 mil. Acumular esse valor. Quem aqui já tem um cálculo parecido, tipo, eu gostaria de ganhar 15 mil por mês na minha aposentadoria, eu gostaria de ganhar 8 mil por mês na minha aposentadoria. Tem que fazer esse cálculo, tá? Então, o exemplo, 30 anos, objetivo, se aposentar aos 60. Você teria que investir R$ 2.600 por mês a uma taxa de juros de 10 anos para chegar nesse valor de 3,6 milhões de reais. E a pergunta que vem, quanto você já tem hoje? Quanto cada um de vocês tem poupado hoje para a sua aposentadoria? Valor total, 10 mil, 20 mil, 30? Nada? Quanto falta? E quanto você precisa investir por mês? O cálculo precisa ser dessa forma. Quanto eu quero ganhar por mês? E a partir daí, entender quanto eu preciso juntar para chegar nesse valor. Sempre pensando que a gente só pode usar 4% desse patrimônio de forma anual. Então, considerando essa conta, se eu tenho 1 milhão, se eu juntei 1 milhão, 4% de 1 milhão, deixa eu fazer o cálculo certinho aqui para a gente fazer certo. 1 milhão vezes 0,004. Daria 40 mil. Isso dividido por 12, você teria R$ 3.300 por mês. Uma pessoa que tem 1 milhão hoje de patrimônio, ela pode ter uma renda passiva de R$ 3.330 por mês, não de 10 mil. Muita gente se confunde nisso. Muita gente acha que vai ter sempre 1% ao mês. E por que não vai ter sempre 1% ao mês? Porque a economia é cíclica. A Selic não está sempre a 14% ao ano, a 13% ao ano. A Selic, ela muda a cada 45 dias, o Banco Central se reúne e define qual vai ser a nova taxa básica de juros do Brasil. Ela está em 14% agora, mas o ideal é que ela caia. O ideal, o melhor dos mundos, o melhor cenário para um país é ter uma taxa de juros baixa. Porque se o país tem uma taxa de juros mais baixinha, as pessoas podem se financiar, comprar os seus apartamentos, comprar os seus carros. As empresas podem fazer empréstimos para expandir, para aumentar suas unidades de negócio, aumentar o seu market share, aumentar o que precisa ser aumentado, investir na própria empresa para continuar crescendo. Uma taxa de juros muito alta acaba gerando desemprego. Uma taxa de juros mais baixa deixa a economia mais aquecida. Por conta disso, a gente não pode considerar esse 1% ao mês. Eu vejo muitos educadores financeiros com esse foco no 1% ao mês, não. E não é assim. Então, 10 mil, hoje, 1 milhão hoje te dá 10 mil, mas 1 milhão amanhã a gente não sabe se ele vai te dar 10 mil. Por isso, tem que sempre pensar nos 4%. Quanto custa uma dívida? Imagine que você entrou no rotativo do cartão de crédito. 5 mil. Você tinha 5 mil e beleza. Não pagou. Em um ano, se você ficar sem pagar, a sua dívida vai para 19.500. Porque tem uma taxa de juros de 12% ao mês. Pensa que a Selic está em 14% ao ano. A taxa de juros do cartão de crédito gira em torno de 12% ao mês e muitas vezes até mais. Se você tem uma dívida de 5 mil hoje e você não paga, ela se transforma em uma dívida de 19.500, 20 mil, 22 mil no futuro, dependendo de quanto está a Selic. Como a Selic ela é a taxa básica da economia, ela vai servir para tudo que é investimento em renda fixa e para tudo que é dívida. Então, quanto mais alta está a Selic, mais caro vai ser usar o cartão de crédito e não pagar. Mais caro vai ser usar o limite do cheque especial e não pagar. Mais caro vai ser fazer um financiamento. E da mesma forma que quanto mais alta está a Selic,
mais os seus investimentos vão render e mais o seu dinheiro vai crescer. Mas, como eu disse, uma taxa de juros muito alta, ela acaba impactando negativamente um país. A gente tem que lutar por uma taxa de juros mais baixa. A gente tem que realmente votar em pessoas que valorizem a economia, que prezem por redução de gastos, que estabilizem o que a gente tem hoje, que não é uma economia do jeito que a gente gostaria de ter. É um governo que gasta muito dinheiro, independente, tá? No Brasil, os governos que entram, eles tendem a gastar muito dinheiro, gastar mais do que arrecada, e por conta disso a nossa taxa de juros historicamente é alta, por conta disso a nossa inflação também historicamente é alta. Esse custo da dívida, a gente só percebe, né? E a gente acaba vendo ele mais vezes, porque você não pagou, e quando você vai ver, você fala, cara, como isso se transformou nessa bola de neve? Como isso cresceu tanto? E aí você já tá devendo. Você já tá 5 mil já virou 19. E é um cálculo muito importante de ser feito também. Bem, eu acho que esse era um dos nossos últimos cálculos, se eu não me engano, se não era o último. E agora eu vou deixar aberto. Essa aula foi uma aula mais curtinha, mais prática. Vou deixar aberto para perguntas. Não sei se tem alguma aqui. Ah, beleza. Então, pessoal, agora vocês podem abrir o microfone de vocês e fazer as perguntas que vocês quiserem fazer sobre qualquer um desses cálculos que a gente fez ao longo da aula. Não sei se alguém tem alguma pergunta. Pode abrir o microfone, Malena. Obrigada. Primeiramente, mais uma vez, boa noite para todos. Quando você falou aqui do último, da dívida, né? E você falou assim, anualmente, 12%. Foi isso? 12% ao Mas mês. aí, 12% ao mês. Bom, obrigada. É porque quando se fala na dívida da pessoa que é da aposentadoria, aí tive uma dívida de banco, consignado, né? E aí essa conta vai, graças a Deus, 24% ao mês ou ao ano. Agora, me fugiu a cabeça, mas eu acredito. Sim, ao mês é 2%, ao ano, 24%. Então, esses 12% ao mês é exatamente para as pessoas que não estão aí com esse consignado, né? Digamos, uma dívida, certo? Eu acho Eu consegui que me expressar, porque, acho que eu não entendi na essa verdade, pergunta. era para ter certeza que você me passou. Na verdade, era para ter certeza que você me passou sobre os 12%, mas aí eu consegui compreender que você me expressou. Sim. Ok, O que que obrigada. acontece? 12% ao mês, pensa que não é. Isso é exponencial, a gente está falando de porcentagem, enfim. É uma dívida que no ano se transforma em algo muito maior. Ainda mais porque ela é juros sobre juros, sobre juros, sobre juros, sobre juros. Não é 12% nos juros simples, é 12% nos juros compostos. Então, ela vai crescendo cada vez mais. Ok, obrigada. Boa noite. Olá, Maria Gostaria- Jaqueline, tudo bom? Bem, obrigada. Eu gostaria de fazer uma pergunta sobre essa regra dos 4% que tu citaste para aposentadoria. Ah, este valor é no sentido de não diminuir o valor base investido, é isso? Isso, para você não delapidar o seu patrimônio. Sim. Por exemplo, tem gente que fala, cara, Maria, eu não tenho filho, não quero deixar herança, eu quero viver minha vida e quero gastar o dinheiro. Aí você pode usar 1% ao mês, você pode usar 0,8% ao mês. Aqui o objetivo é você não destruir o que você poupou. Porque se você for gastando mais do que esses 4%, você começa a comer o seu principal, o que você tem lá. E quanto mais o tempo passa, menos dinheiro vai ficando.
Então, Uhum. esse 4%, ele é muito conservador. É para você conseguir sempre manter o que você tem. Cara, Mari, juntei 1 milhão. Inclusive, só um pouquinho, não só manter, mas inclusive aumentando? Porque como você não tira tudo, ele vai rendendo. Sim, certo. Ele não vai, ele não vai aumentar tanto, ele vai Claro. aumentando de forma gradual, mas Uhum. você não vai perder, você não vai eliminar ele. Certo, Então, tá. esse cálculo, ele é muito também dependendo se você quer deixar alguma herança, se você quer. Porque depende muito disso, né? Às vezes a pessoa, não, Maria, eu quero gastar todo o meu dinheiro e tchau. E viver essa vida Uhum. daqui, não quero deixar nada para ninguém. Então você pode usar, não usar a regra dos 4% e usar a regra, sei lá, do 1% mensal, enfim. Já, se você não Certo, quer perder o seu patrimônio, você precisa ser o mais conservadora possível e usar essa regra. certo. Tá Entendeu? legal. Muito obrigada. De nada. Obrigada por toda a aula, tá muito legal. Que bom. Essa foi mais curtinha, que ela era mais prática e objetiva. As aulas geralmente duram uns 45 minutos, 1 hora. Essa é a primeira vez, Maria Jaqueline? Não, eu já assisti uma outra, mas faz um tempo. Não consigo lembrar qual era o tema, quais eram os temas, mas eu já assisti, sim. Entendi. Só aproveitando isso, eu deixei aqui no chat o link da minha agenda. No final dessas aulas, eu sempre deixo o link da minha agenda e eu ofereço 1 hora de mentoria gratuita para quem nunca teve uma mentoria comigo. E você nunca teve, porque eu lembro de Nunca todo mundo que tive. passou. O link da minha agenda Tá. está aqui. Se você quiser adiantar 1 hora de mentoria, ela é 100% gratuita e focada na sua vida financeira, para você tirar todas as suas dúvidas. E a gente termina com um plano, né, para você conseguir seguir Tá. o seu caminho. Tem gente que vem com dívida, tem gente que vem já com dinheiro para investir, então, independente do que for, você pode agendar, não só a Maria Jaqueline, qualquer pessoa que nunca tenha participado, porque tem gente aqui que é meu aluno, então não faz sentido, e tem gente que Uhum. já participou. Então, deixar para quem nunca participou ter a oportunidade. O link da agenda Tá está no legal. chat. Tá bom, muito obrigada. De nada. Não sei se mais alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta. A Neide falou aqui, nenhuma pergunta só para dizer que assusta ver esses números. Quando a gente vê o número fica muito diferente. Hoje mesmo eu estava dando aula para um casal e foi a primeira aula com eles e a gente foi revisar a planilha e eles estavam falando: Caraca, Mari, esses cálculos me assustaram muito porque eu achei que eu gastava, sei lá, R$ 100 com um cafezinho por mês e na verdade eu estou gastando 350. Então assusta muito quando a gente começa a botar os números no papel. A gente vê que, na verdade, gasta muito mais do que a gente pensa. Oi, Mariana, posso falar? Pode, claro. Oi, Marina, enfim, quem não me conhece, eu sou sócia da Mariana. Mas eu queria fazer uma pergunta e eu acho que também talvez ajudaria outras pessoas. Na parte do financiamento do imóvel, você acha que vale a pena usar o FGTS a cada 2 anos para amortizar a dívida? Muito, vale muito a pena, porque o FGTS é um dinheiro que ele fica parado lá, né? Obviamente, quando a gente é mandado embora e tudo mais, usa esse dinheiro, serve como ajuda, mas ele não fica rendendo, a rentabilidade é muito baixa. E você, por outro lado, no financiamento, está pagando uma taxa de juros muito alta. Então, se a cada 2 anos você puder ir reduzindo a sua dívida com o banco, é muito bom. E aí entra mais uma coisa que é importante, que é ter a reserva de emergência caso você seja mandado embora. Pro FG, porque imagina, você acabou de usar o seu FGTS e é mandado embora. Você pode ficar numa situação complicada. Por isso, que é sempre muito importante ter uma reserva para essa situação, mas sim usar o FGTS, porque você está tirando um dinheiro que não rende e colocando num lugar que a dívida é alta e que você paga muitos juros. E aí você reduz muito isso aqui, né? Você reduz muito do outro lado. Você usa o FGTS para ir quitando sua casa? Sim, eu uso. Eu uso e eu acho que. Não sei, eu não sei o quanto as pessoas realmente têm ciência que vale a pena ou não, eu concordo. E eu também fico num quesito, eu sou nova, né? Eu tenho 35 anos.
sei lá se realmente a hora que eu me aposentar eu vou receber esse dinheiro. A gente já viu tanta coisa acontecer nesse país que eu prefiro retirar o dinheiro e usar meu benefício do que esperar e fazer minha previdência privada, do que esperar que eu vou realmente ganhar esse dinheiro no futuro, enfim, como a minha aposentadoria. Sim, não faz muito sentido, faz muito sentido. E eu sempre falo isso para os meus alunos: usa o FGTS, vai reduzindo a dívida, vai amortizando, paga de trás para frente, enfim, faz todos aqueles cálculos, né, aqueles hacks, aqueles macetes que dá para fazer para reduzir. Porque ficar 30 anos pagando foi isso: você vai pagar 3 casas, 3 apartamentos. E, obviamente, quem não consegue, tá tudo bem também, porque se o seu sonho é ter sua casa, ter seu pedacinho de chão, e se você vai pagar durante 30 anos, ótimo. Mas se você puder ser mais eficiente e ir reduzindo, melhor ainda, porque vai sobrando para você. Para cumprir outras metas, outros sonhos. Marina, muito boa a sua colocação. Obrigada. Obrigada, beijinho. Beijo. Aqui a Renata falou: os números assustam mesmo. Mas a melhor coisa é a gente se dar conta de que eles existem e traçamos um plano de ação para entender isso, com certeza. Por isso que eu tô aqui, porque é difícil fazer esse número, a gente não aprende. Isso são coisas que a gente deveria aprender no colégio. Como calcular se vale a pena comprar um carro ou não, quais são os custos embutidos, o da casa, o do ter filho. E a gente chega na vida adulta de doido sem ter feito nada disso. E Renata agora também é minha aluna. A gente está o quê, Renata? No terceiro encontro, quarto encontro, mais ou menos? E a gente já está traçando e fazendo todos esses cálculos juntas para ficar milionária o antes possível. Quarto encontro. Enfim, muito bom. Neide, eu fiz isso. Usei o FGTS e amortizei as parcelas. Resultado que tem um imóvel financiado em 20 anos em 2 anos e meio. Neide, maravilhosa. Isso é muito bom. E hoje em dia você tem sua casa própria, que é uma casa que tem um valor muito bom, e que se você quiser, você pode vender, comprar um apartamento menor, você pode usar o dinheiro para viajar, você pode fazer tudo o que você quiser, ou ficar na sua casa, que é sua, com seus cachorrinhos, mas você fez o dever de casa muito rápido. E evitou pagar toda 3 casas para o banco e pagou, sei lá, 1,2 apenas. Excelente, Neide. Vamos, crianças, mais alguma pergunta, alguma dúvida? Não se sintam envergonhados. E se ninguém tem mais nenhuma pergunta, nenhuma dúvida, a aula de hoje termina por aqui. Como vocês sabem, 2 vezes por mês eu dou essas aulas gratuitas para que vocês possam aproveitar e aprender, entender, tirar dúvida. Todo mundo pode abrir o microfone, me sugar, é para aproveitar mesmo. A próxima aula deve ser mais ou menos no dia 14 ou 15 de julho, daqui a 15 dias. Todo mundo que se inscreveu recebe, continua recebendo. E quem caiu aqui de paraquedas, o link fica na bio do meu Instagram. Quem não me segue no Instagram é @poupadorainteligente. Lá eu subo conteúdo todos os dias, respondo todo mundo que fala comigo no direct. Então, quem tiver alguma dúvida, pode me seguir, pode falar comigo por lá. Vou deixar o link da minha agenda aqui de novo. Quem ainda não participou da mentoria gratuita comigo, pode vir e participar. Quem já participou, deixa que outro coleguinha participe. E nos vemos no próximo encontro, que vai ser mais ou menos dia 14 ou dia 15 de julho. Foi um prazer estar com vocês. Beijocas. Muito obrigada. De nada, gente. Boa noite. Tudo bem.